Olá, boa noite a todos. Sexta-feira, 22 de abril. Veja agora os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. Preconceito. Professora de Cachoeirinha é presa por injúria racial. Veja o flagrante da intolerância. Polícia. Chama racista. Proteção antecipada. Vacinação contra gripe e sarampo vai começar mais cedo para as crianças. Entenda por quê. Patrulha bilíngue. Conheça a cidade do interior, onde policiais falam outra língua para atender a população. Alice Gut, Alice Blau, é o clima do sextou aqui no SBT Rio Grande, Segunda Edição, que começa agora e eu te convido, vem com a gente. E olha, pessoal, começamos a Segunda Edição de hoje com um alerta na saúde, em especial para os pais, para as mães, para as famílias dos responsáveis de menores, de crianças. Porque a campanha de vacinação da gripe e do sarampo para esse público, para os pequenos, de 6 meses a menores de 5 anos, começa já na próxima segunda-feira. Vamos conversar com a Luciane ao vivo para saber as informações. A imunização dos pequenos, né, Lu, foi antecipada. E a gente quer saber por quê. Boa noite, Lu. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. Pois é, esse grupo ia, na verdade, começar a imunização lá no dia 3 de maio. Só que o início da campanha foi antecipado porque houve um aumento, Chemali, das urgências pediátricas na rede pública de saúde, principalmente por causa de doenças respiratórias. Então, é muito importante o pessoal estar imunizado. A nossa equipe foi hoje às ruas, para hospitais de referência em pediatria e conversou com familiares, né, que estavam ali na frente para saber como receber essa notícia. Então vamos ouvir. Pretendo, tem que fazer a vacina porque ele pega a gripe muito fácil, assim, adoece muito seguido. Ele tem a imunidade muito baixa. Daí tem que fazer para não ficar mais doente, né? Para ficar imune, né, para não pegar a doença. Tipo a Covid, assim, graças a Deus, ela não pegou na minha casa, todo mundo pegou, menos ela e meu filho. Até avisando a outras crianças, né, que ela também vai pra creche. Então a gente, fazendo a imunização dos nossos filhos, acaba protegendo também os outros, né? Acho que é bem importante. Vacinem. Por quê? Porque é importante. É muito importante. Olha, chamar ali o grupo dessa faixa etária entre 6 meses e 5 anos incompletos, ele está estimado em 620 mil crianças aqui no Rio Grande do Sul. E a meta é imunizar 90% desse grupo. Agora, um detalhe, se a criança nunca tomou a vacina contra a gripe, dessa vez ela vai ter que tomar 2 doses no intervalo de 30 dias. Mas se ela tomou a vacina contra a influenza aí em algum outro ano, aí é aquilo que a gente já está acostumado, uma dose única. Ah, tem mais um detalhe. Tanto a vacina contra a influenza como a vacina contra o sarampo, que é a tríplice viral, podem ser tomadas ao mesmo tempo, ali, ó, uma em cada braço, no mesmo dia, para facilitar. E o pediatra, que também é presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, o Juarez Cunha, ele reforça a necessidade, a importância das crianças estarem com essas vacinas em dia. Vamos ouvir. Em especial a vacina da gripe, é um momento que a gente tem uma maior circulação do vírus influenza, né? Desde dezembro o vírus influenza está circulando no país e a vacina é uma vacina que protege contra esses casos. E a outra situação é o sarampo, né? Nós continuamos em surto de sarampo no Brasil. Aqui no estado até a nossa situação está tranquila, mas para continuarmos tranquilos, a vacinação tem que estar em dia. Bom, aqui em Porto Alegre, a vacina vai estar disponível em 124 postos de saúde, né? A vacina da gripe e do sarampo. E o dia D, o sábado, aquele para o pessoal colocar ali a vacina em dia, vai ser dia 30 de abril. Lembrando que desde 4 de abril, a vacinação está disponível para idosos e trabalhadores de saúde. E a partir de 3 de maio, vai abrir para o próximo grupo, que são as gestantes, as puérperas, pessoas com comorbidade, com deficiência permanente e assim vai. Tem toda uma etapa, né, para cada grupo. Aqui no Rio Grande do Sul, no total, Chemari, são quase 5 milhões de pessoas que poderão tomar a vacina da gripe e do sarampo. E que devem se proteger, né, Lu? Como disse ali o doutor Juarez Cunha, né, a vacina é essencial para as crianças, para nós adultos, para os idosos.
não só da questão da Covid que a gente está superando, mas para outras situações, e o sarampo é uma delas. Obrigado, Lu. Daqui a pouco a gente volta a conversar, falando ainda em saúde, né? E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, oficializou hoje o fim da emergência em saúde pública aqui no Brasil em função da pandemia do Covid-19. A portaria entra em vigor 30 dias após ser publicada no Diário Oficial. Com isso, algumas medidas como o uso obrigatório de máscaras, compra de remédios e uso da vacina Coronavac podem ser afetadas. Mais detalhes e a reportagem completa em seguida, aqui do Segunda Edição, no SBT Brasil. Agora, atenção, proprietários de veículos. Começa na próxima segunda-feira a última etapa para o pagamento do IPVA 2022. Veículos com placas de final 1 e 2 terão como vencimento o dia 25 de abril. Placas de final 3 e 4 no dia 26 e assim sucessivamente até a sexta-feira, no dia 29. Mais informações sobre esse imposto IPVA na nossa página no Facebook, facebook.com/SBTRS Oficial. Agora atenção, Zona Sul de Porto Alegre, motoqueiros estão tocando o terror nessa região, tirando o sono dos moradores durante a madrugada. O destaque você vê agora no nosso Giro de Notícias. Com barulho ensurdecedor e alta velocidade, as motos têm perturbado a vida de quem mora na Zona Sul de Porto Alegre. Cerca de 50 motoqueiros fazem manobras perigosas e empinam os veículos entre as avenidas Juca Batista e Cavalhada. A EPTC diz que já foi feita a fiscalização na região, junto com a Brigada Militar, e que novas ações vão ser realizadas. Flagrante de acidente entre caminhão e moto no interior do estado. A colisão foi em Dom Pedrito, entre as ruas 21 de Abril e José Bonifácio. Segundo informações da Brigada Militar, a tragédia só não foi maior porque o motociclista se jogou do veículo. Ele foi atendido no local pelo SAMU e encaminhado ao pronto-socorro com uma fratura exposta na perna. Nas imagens, é possível ver que a moto foi totalmente destruída pelo caminhão. Confusão e briga generalizada em um restaurante da região metropolitana. A discussão foi ontem à tarde no bairro Jardim Algarve, em Alvorada. Teve socos, chutes, cadeiras arremessadas e até mesmo criança no meio de toda a confusão. A Brigada Militar foi acionada, mas não informou se alguém foi preso depois da pancadaria. Agora olha essa imagem e a cara de pau desse sujeito aí. Câmeras de segurança flagraram um homem de bengala em uma parada de ônibus, na frente de uma loja, lá na cidade de Gravataí, região metropolitana. Mancando, ele caminha, mexe no celular, disfarça, olha para os lados e logo em seguida furta a bicicleta que estava encostada na parede do estabelecimento. A bicicleta pertencia a uma funcionária dessa loja. Foi na quinta-feira. Hoje a Guarda Municipal de Gravataí localizou o ladrão. O criminoso de 39 anos, que já tem antecedentes por outros furtos, foi encaminhado à delegacia para registro da ocorrência. Desacatou os policiais e acabou preso. A bicicleta ainda não foi localizada. Aí o flagrante na tela do Segunda Edição. Agora preste atenção nessa reportagem. Uma professora, quem deveria dar o exemplo, aqui em Cachoeirinha, foi presa suspeita de cometer injúria racial contra o motorista de um ônibus da cidade. Mas o caso não para por aí. Além do condutor, ela também teria feito gestos racistas contra os passageiros do coletivo. As imagens gravadas pelos passageiros mostram a mulher sendo perseguida logo depois de ofender o motorista do ônibus. Chama a polícia. Chama, racista. O caso aconteceu na última terça-feira, neste ponto de ônibus de Cachoeirinha. 2 passageiras embarcaram, estavam sem máscaras, elas se recusaram a colocar a máscara e ele disse que elas teriam que desembarcar. Ao desembarcar, a mesma passageira chamou ele de negro fedorento, preto e macaco. A mulher foi presa em flagrante por injúria racial, pagou fiança e foi liberada. No entanto, imagens do ônibus obtidas depois pela polícia mostram a mulher passando a mão sobre a pele, o que é considerado um gesto racista. Por causa disso, o delegado mudou o entendimento do crime.
No primeiro momento, ela foi indiciada, ela foi enquadrada, presa por injúria racial, mas nada impede que, diante desses novos elementos, eu venha indiciá-la pela prática de racismo. A mulher responde em liberdade pelo crime. O nome dela e a escola onde ela trabalha não foram divulgados. Que papelão, né? Como eu disse no início, professora é quem tem que dar o exemplo, é quem educa, quem serve de referência para várias gerações de estudantes. Agora, perder a paciência e cometer um crime, né? Por conta da máscara, agredir um trabalhador por causa da cor da sua pele. Olha, não tem explicação uma coisa dessas. Eu sei que a questão da pandemia mexeu com o emocional de muitas pessoas, mas isso aí é base, isso aí é berço, né? E berço não é classe social, berço é educação. Respeitar as pessoas, a sua religião, a cor da pele, a sexualidade, o gênero, isso é respeito. É o mínimo que se espera de uma professora. Agora vai ter que se entender com as autoridades aí da cidade de Cachoeirinha. E o ex-governador Eduardo Leite, do PSDB, divulgou uma nota hoje à tarde através do Twitter, afirmando que não será entrave para a candidatura do colega de partido à presidência da República, João Dória. O ex-governador de São Paulo foi eleito nas prévias do PSDB para concorrer ao Palácio do Planalto. No texto, Leite reiterou que não renunciou para dividir o partido, mas para somar onde mais possa ajudar o PSDB, seu estado e seu país. Leite afirmou ainda que seguirá trabalhando politicamente, promovendo o diálogo, o respeito à diversidade e a união entre o equilíbrio fiscal, desenvolvimento e justiça social. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, o que é isso? Seria um drone, um avião ou um disco voador? Essa luz no céu intrigou moradores de uma cidade no norte do estado. E ainda, conheça a cidade da patrulha bilíngue. Policiais precisam falar um dialeto para atender a população. A gente volta já já. Voltamos com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. Olha só, a Sorridentes tem um recado para você. Dentista? Nunca dava tempo. Vou deixar pra depois. Teve um dia que eu senti uma dor. Eu não conseguia nem me mexer. Tem uma Sorridente no caminho da empresa. Fui correndo pra clínica. Cara, foi o que me salvou. Já me encaixaram na emergência, já me atenderam na hora. O tratamento foi 100%. Tô gostando muito. Sim, dá muita confiança. Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. É isso aí, eu tô com a Sorridentes. A cada dia, mais pessoas encontram na Sorridentes um novo motivo para sorrir. São mais de 500 clínicas com tudo para cuidar do seu sorriso. Ortodontia, implantes, clínica, estética, exames. Na Sorridentes, tudo é de primeira, equipe qualificada, materiais certificados e tecnologia de ponta. Já são mais de 6 milhões de sorrisos transformados. O próximo pode ser o seu. É só agendar uma avaliação no site ou telefone que estão aí na sua tela. Sorridentes, sorriso de primeira e de verdade. Irresponsabilidade no trânsito. O motorista foi flagrado bêbado ao provocar um acidente aqui na cidade de Canoas. Depois de bater em pelo menos 3 carros e sem puxar o freio de mão, o homem sai do veículo que andou sozinho por alguns metros até parar no canteiro. Foi de manhã, hoje de manhã, sobre o viaduto da Rua Doutor Barcelos, no centro da cidade. Ele foi encaminhado para o hospital de pronto-socorro, ficou ferido ali em Canoas e lá também foi constatada a embriaguez. Ele foi preso em flagrante, mas pagou fiança e foi liberado. É a legislação do nosso Código de Trânsito brasileiro. Não é mole, né? Por isso que tem que ter responsabilidade ao guiar um veículo. E olha, sextou para a dupla Grenal, é o esporte aqui no Segunda Edição. O Grêmio tem folga no finde e o Inter tem compromisso. A estreia de Mano Menezes. Um fim de semana de muito trabalho de um lado e de descanso após a vitória do outro.
Vamos começar por quem ainda vai jogar. O Inter vai ter a estreia de Mano Menezes amanhã, 7 da noite, no Maracanã, contra o Fluminense. E também vai ter novidades. Edenilson volta ao time, enquanto Tyson segue de fora. A provável escalação tá na tela para você. E para essa estreia, qual que é o caminho, Mano? Simplificar é o caminho inicial. Tentar colocar as coisas nos seus devidos lugares. No lado colorado ainda foram várias novidades nesta semana. Hoje foi apresentado William Thomas, novo executivo de futebol. É uma obrigação nossa, do departamento de futebol como um todo, buscar alternativas para todas as posições do clube. Porque a gente não sabe o que pode acontecer na abertura da janela de verão europeu. Também foram apresentados nesta semana o meia Alan Patrick e o atacante Pedro Henrique. Falando em atacante, que atuação do Diego Souza ontem. 3 gols contra o Guarani na primeira vitória gremista na Série B do Brasileirão. O Diego deve ter feito em 2 temporadas o que eu fiz em 15. Diego ainda se tornou o maior artilheiro da Arena do Grêmio e passou o Renato Portaluppi no número de gols com a camisa tricolor, 76-74. Sextou e o centroavante tá on. Sorriso de orelha a orelha de Diego Souza, passando Renato Portaluppi e marcando 3 gols na primeira vitória do Grêmio na Série B do Campeonato Brasileiro. E olha só, a gente volta aqui para a nossa aldeia do dia a dia, vamos para o Vale dos Sinos, porque para facilitar a comunicação com moradores durante as rondas, uma cidade gaúcha de origem germânica conta com policiais militares que falam alemão na zona rural. É Brasil ou Alemanha? Estrela, a 100 quilômetros de Porto Alegre, é uma das cidades mais alemãs do Rio Grande do Sul. Cantar. Seu Oscar veio pagar a mensalidade do Sindicato Rural. Das ist 81 für jeder eine. Muitos moradores falam o dialeto importado da região da Westfália, de onde vieram os primeiros imigrantes, ainda no século XIX. Anos atrás nem se falava o português, era só o alemão. O pessoal começou a falar só o alemão aqui. Muitos, quando iam para a aula, nem sabiam pedir água. Onde é que se encontram 2 alemãos, o alemão vai direto, rola direto, né? É uma pequena Alemanha dentro do Brasil, né? Para facilitar a comunicação com os moradores que vivem nas áreas mais afastadas, onde o alemão predomina, as autoridades policiais criaram uma patrulha rural. Mas, para isso, há uma exigência. Os PMs precisam dominar a língua. Como o sargento Valdir e sua equipe. Wir wollen sehen, wie das alles in Ordnung ist. Eles se aproximam mais, eles abrem mais a fala, eles se sentem mais à vontade, mais seguros. A patrulha visitou a propriedade da dona Irene, agricultora aposentada de 76 anos, que é bilíngue e agora passa a maior parte do dia em casa. A gente sempre tem que se cuidar um pouco, né? E a gente já é uma pessoa que tem mais idade, que a gente não tem a defesa, né? Vocês viram, gente? Isso aí é especialização da nossa polícia militar, né? Se enquadrando aí, podendo se moldar às necessidades da população, seja ela na cidade ou até mesmo na zona rural. É o caso aí da cidade de Estrela. Eu falei Vale dos Sinos, peço perdão, é Vale do Taquari, né? A região lá de Estrela, ali Estrela, Lajeado, enfim, todas as cidades que formam o Vale do Taquari. Então a Brigada Militar, ali o comando da região está de parabéns, porque precisa realmente se comunicar, falar a língua do povo. Se é o dialeto, na Serra a gente sabe que o dialeto que predomina são os dialetos italianos, né? o Italian, e aqui, né, na região do Vale dos Sinos, no Vale do Taquari, os dialetos, né, de origem germânica. Parabéns à Brigada Militar e também a toda a população da cidade de Estrela. E olha, agora a gente fala, vocês gostam de mistério? Mistério que intriga uma cidade lá do norte, lá de cima do Rio Grande. Uma luz clara e piscante foi vista no céu e moradores tentam desvendar o que seria esse objeto. O vídeo foi gravado em Ibirubá, no norte gaúcho. Rapidamente, esse material, essa imagem, viralizou nas redes sociais. Não é para menos, né, gente? Moradores não conseguiram identificar o objeto
E aí começaram as brincadeiras, né, que o gaúcho gosta disso. Seria uma nave espacial? Seria um avião? Um drone? Olha, a cidade ainda não descobriu, mas o mistério está na tela do segunda edição, está nas redes sociais lá de Ibirubá, da região norte. Então, tem palpite? Vai na nossa página no Facebook, dá o seu palpite lá ou nas páginas aí da região de Ibirubá. A gente quer saber, afinal de contas, que luz é essa? Obrigado pela sua companhia nesse encerramento de semana no nosso Sextou. Na sequência, vem o SBT Brasil. A gente volta na segunda-feira. Um ótimo final de semana para todo mundo. E até segunda. Tchau, tchau.